Olá, meus queridos. Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa segunda aula aqui da nossa revisão teórica sobre licitações públicas em sede do Concurso Nacional Unificado. Bem, nessa aula a gente vai explorar os princípios da licitação pública. Perceberão que são princípios que estão sempre permeiam todo o direito, permeiam todo o espírito republicano, e compreendê-los ajuda muito, tanto no cotidiano ali da condução dos trabalhos de um administrador público, quanto na hora da feitura dessas provas de concurso, da resposta dessas questões, porque você tendo internalizado esses princípios, você consegue entender o espírito da lei, o espírito da norma, e consegue entender quais são os caminhos ali sem ser muito prescritivo, sem olhar ali no detalhe, na minúcia, mas olhando de modo mais geral. Então, dominar esses princípios da administração pública, que estão vinculados aí ao processo licitatório, como a outros atos praticados por agentes públicos, isso facilita muito e é uma vantagem competitiva para ti lá durante o seu processo de avaliação lá no. Bem, a base legal dos princípios está lá no artigo 5º da 14133, a gente vai passar por ele. Falar sobre o núcleo clássico dos princípios atrelados à licitação: a legalidade, a isonomia, a publicidade, a moralidade, a eficiência. Eficiência que deve estar cada vez mais presente aí no coração, no espírito do administrador público. Os princípios operacionais ali durante a condução do procedimento licitatório, como a vinculação ao edital, um julgamento objetivo, né, das propostas que forem ofertadas lá para o Estado, e a motivação de todo ato que o administrador for desenvolvendo ao longo ali do procedimento licitatório. Então, cada ato do administrador ele precisa estar claramente motivado. E isso tem que estar relatado ali nos documentos do procedimento licitatório, para que tenha a memória e para que possa ser depois validado, questionado, como todo ato público deve ser. Bem, a competitividade, esse aí é o cerne do procedimento licitatório, né? Fomentar a competitividade. Fazer com que várias empresas compitam entre si para poder fornecer para o Estado o melhor serviço, com o melhor preço, com o melhor desempenho, com as necessidades ali, atendendo às necessidades do Estado. Razoabilidade e proporcionalidade, a gente vai falar sobre isso aqui, princípio que deve estar permeando todos os atos. Razoabilidade e proporcionalidade. Pensa só comigo, você vai fazer uma compra de, sei lá, carteira escolar. Você tem que ser razoável naquilo que você vai pedir lá na habilitação das empresas. Você não vai colocar ali umas exigências muito grandes para preservar o Estado, para garantir que o Estado não atrase a entrega, para garantir que aquele objetivo seja atendido, de modo que você tire dessa participação a maior parte das empresas que estão no mercado. Assim, pô, vai participar só 2 ou 3 empresas que são muito grandes, porque eu estou com medo da empresa média ou da empresa pequena não conseguir me atender. Não é razoável. Então, esse tipo de pensamento que tem que estar dentro da cabeça do administrador o tempo todo, para que um procedimento licitatório seja de fato um procedimento efetivo, eficiente, que funcione bem. Planejamento é um outro princípio que hoje a gente fala muito sobre planejamento na administração pública, até porque do histórico, né, da gente ter feito, do Estado brasileiro de modo geral, ter feito várias contratações públicas que às vezes não chegam ao atendimento da demanda originária lá, né? Planeja-se construir uma grande rodovia que vai atravessar a Amazônia, mas esse planejamento não conseguiu se aprofundar em todos os elementos envolvidos ali naquela construção, de modo com que o empreendimento não se conclui, que o planejamento era falho, que aquela coisa não conseguiu entregar para a sociedade, para a comunidade lá,
aquele produto público que era o desejado. E ficam aquelas obras inacabadas, né? Ou fica dinheiro público desperdiçado. Então, o princípio do planejamento hoje ele é muito presente na cabeça dos administradores e ele tem que ser cada vez mais presente e cada vez mais feito com zelo, com cuidado, tentando entender todos os ambientes, todos os aspectos de uma compra para que ela seja realmente efetiva. Segregação de funções, vamos falar disso aqui. Outro elemento muito importante aí no procedimento da licitação, na condução da licitação e transparência. Como já dito ontem sobre o Portal Nacional das Compras Públicas, né? A transparência ela é fundamental no procedimento licitatório, assim como qualquer outro ato público, né? Bem, o que está dito lá na 14133 sobre os princípios que devem ser observados quando a gente for aplicar essa lei. E pensa só, a gente aplica essa lei no cotidiano, lá fazendo a compra de combustível, fazendo a compra de um veículo, fazendo a contratação de uma empresa para construir um prédio. Mas antes de qualquer um desses procedimentos, antes de qualquer uma dessas necessidades, esses princípios têm que estar presente na cabeça de quem está elaborando esses documentos, de quem está fazendo esses planejamentos. Então vamos lá, ó. Na aplicação dessa lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, do desenvolvimento e do desenvolvimento nacional sustentável. Esses são os princípios que devem estar regidos, que devem reger o procedimento licitatório. Imagina só, qualquer coisa que a gente faça, qualquer compra que a gente conduza, que passe por todos esses princípios aí, de verdade, com esses princípios aí em primeiro plano, vai ser uma boa compra, vai ser uma boa contratação, vai repercutir em um bom serviço prestado para o Estado. Daí, se a gente consegue dominar todos esses princípios, entender a sua essência, o que cada um deles contribui para a administração, contribui para o direito, a gente consegue desenrolar tantas questões de um concurso, quanto o cotidiano, a rotina administrativa de um servidor público. Vamos lá, ó. Ele ainda fala aqui, ó, sobre as disposições lá da LINDB, né? Que é um decreto-lei que traz ali como a gente deve interpretar as leis do nosso país. Eles são outros princípios que estão envolvidos ali nisso. Estão envolvidos ali na interpretação de todas as leis. Bem, eita, temos um problema aqui, né? Já voltamos. Vamos lá. O núcleo clássico. No núcleo clássico nós temos aí a legalidade, a publicidade, a moralidade, a eficiência e a economicidade. Veja só, o princípio da legalidade, o que ele traz para a gente? Ele traz que tudo que a gente faz, tudo que a gente atua como um servidor público, ele deve estar atrelado à lei. Isso é até bastante explorado. A gente escuta aí dizendo assim, poxa, uma pessoa normal, um cidadão comum, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não o proíbe de fazer. Mas para o servidor público tem um outro elemento aí. O servidor público, na sua atuação, no seu métier profissional, ele só pode fazer aquilo que a lei fala para ele fazer. É diferente de um cidadão normal. Ele precisa fazer suas atividades balizados na lei. Pensa só, o procedimento licitatório, ele tem todo um rito estabelecido lá na 14133.
Tem dizendo lá como que a gente deve fazer um pregão, como é que devem ser os prazos, como é que deve ser o recurso, como é que tem que ser o tempo de impugnação, como tem que ser o tempo de resposta de uma impugnação. Todos esses parâmetros legais, eles são balizas para a atuação do servidor público. E o servidor público deve observar esse princípio da legalidade na condução do procedimento licitatório. Então, ele não pode, poxa, dessa vez aqui o cara me pediu uma prorrogação de prazo que eu estou a fim de conceder. Ele me pediu uma prorrogação de prazo de 60 dias e eu vou dar aqui para ele 60 dias para ele impugnar esse edital. Não, não funciona assim. Ele tem que ir lá na lei, ver o que que a lei está dizendo, determinando que ele faça e fazer daquele jeito. Isso é obediência ao princípio da legalidade. Isso em todos os atos que ele for praticar durante o procedimento licitatório, observando sempre o princípio da legalidade. Então, tudo deve ser feito conforme a lei. E aí a gente tem um plus aí, que é um outro princípio que a gente vai ver um pouco lá mais adiante. Quando a gente publica um edital de um procedimento licitatório, esse edital ele passa a fazer a função de lei ou até de um pseudo-contrato entre a administração pública e aqueles terceiros interessados, as empresas que querem participar da licitação. Na hora que você colocou lá no edital que o prazo para a apresentação de uma amostra é de 80 dias, o prazo da apresentação da amostra é de 80 dias. Não é de 81 dias, não é de 70 dias, é de 80 dias. Porque aquilo passa a ser lei daquela avença. Passa a ser um elemento que vincula tanto a ação da administração quanto dos terceiros. O segundo princípio que a gente vê aí é o princípio da igualdade, da isonomia. É o princípio que fala que eu tenho que tratar como administrador público na condução do procedimento licitatório todos os terceiros interessados do mesmo modo, com igualdade. Então, se a empresa Pedro S.A. ela vai entregar as amostras de determinada forma, a empresa Maria S.A. também vai entregar as amostras nas mesmas condições. Se a gente vai exigir de uma empresa certa documentação de habilitação, a gente vai exigir da outra empresa também a mesma documentação de habilitação. Não pode haver aí um tratamento desigual para as empresas, por qualquer motivo. É porque ela é da minha cidade, ou porque ela é de um conhecido meu, ou porque ela já forneceu aqui para o meu órgão e o cara que atua aqui era super gente boa. Não importa. Para todos eles, aqueles que estão mais próximos ou aqueles que estão mais distantes, a regra é exatamente a mesma. Isso é um princípio que deve estar permeando todo o pensamento do administrador público. Essa, essa, essa diferenciação entre o tratamento que se presta ou que se dá para uma determinada empresa em detrimento de outra, ela vicia completamente o procedimento licitatório que deve ser anulado. É publicidade e transparência. Outro princípio que deve estar o tempo todo no coração do administrador público. Tudo que você faz como administrador público, está fazendo em nome do Estado brasileiro. E em qualquer das esferas do Estado brasileiro. E, portanto, esse ato que você pratica em nome do Estado brasileiro, ele deve ser público e transparente. Não pode ter uma coisa obscura, não pode ter uma intenção subjacente. Não pode estar escondido dentro de uma gaveta. Se praticou, tem que ser publicado. Poxa, tem uma empresa que é interessada que gostaria de participar das sessões de avaliação, por exemplo, de protótipo. Ela pode, sim, estar lá. Tem que estar lá, mas é inconveniente. Mas ela tem o direito e ela vai estar lá, sim, o tempo todo. Já conduzi vários processos licitatórios e que aparece que essas empresas estão presentes e isso tanto a empresa que é a primeira colocada, que normalmente está apresentando a amostra, quanto a segunda, terceira, quarta, quinta colocada, que quer acompanhar ali para ver se o trabalho que a gente está conduzindo é realmente republicano, está realmente atrelado aos demais princípios da administração pública, aos demais princípios que regem o procedimento licitatório. E está certo. Isso é que faz a coisa funcionar bem. Essa fiscalização, esse escrutínio público, isso é muito, muito, muito importante. Isso é muito saudável
para o Estado e, se esses princípios forem observados, culminam em boas compras. Mesmo as empresas vencidas, quando percebem que um processo licitatório está sendo conduzido com seriedade, com o espírito republicano, elas aquecem aquele procedimento feito e ficam satisfeitas. Poxa, está sendo tratado aí o dinheiro público, o dinheiro do pagador de imposto, de modo sério, transparente, fidedigno. Moralidade e probidade. Esses são dois princípios que são fundamentais não só para o servidor público, para qualquer cidadão brasileiro, para qualquer cidadão, para qualquer homem e mulher de bem. Moralidade e probidade tem que estar, é o primeiro filtro pelo qual deve passar qualquer ação nossa em qualquer situação. No serviço público eu nem digo que é ainda mais, é também. Se você vai fazer um negócio vender um carro, haja com moralidade e com probidade. Faça o que é correto, faça o que é verdadeiro, não esconda nada. Esse é o sentimento que tem que ter. Se você vai fazer no serviço público alguma coisa, praticar alguma, a mesma coisa. Vou contratar a empresa para fazer um prédio, mesma coisa, com moralidade e probidade. Eu não vou fazer um processo para construir um prédio e vou ligar para o meu amigo para ele participar daquele processo licitatório porque eu coloquei uma vantagem escondida lá que só a empresa dele pode atender. Não pode ser assim. As coisas não podem funcionar assim. Porque o resultado disso é um processo licitatório que é mais oneroso para o Estado. É um processo licitatório que entrega um serviço para a sociedade ruim, levando mais recursos do Estado. Ao contrário, você faz com moralidade e probidade, mesmo que conhecidos seus possam participar desse processo. Senão, cara, tá lá, a regra está posta, você entra lá e cumpre a regra e Deus te abençoe. Tomara que você vença e que preste um bom serviço. Mas em igualdade de condições com qualquer outro licitante do país ou até do mundo. Esse tem que ser o sentimento. Agora perceba que esses princípios eles conversam uns com os outros. A gente está falando aqui da moralidade, da probidade, e a gente já consegue atrelar esse princípio ao princípio da igualdade. Sacou? Então a gente tem que estar com esses vários filtros sucessivos ligados quando a gente for praticar o ato público e, no caso de vocês, mais especificamente, quando forem lá julgar aqueles itens lá da prova. Poxa, se está aparecendo lá no item da prova que aquilo lá não é republicano, que aquilo lá não tem moralidade, que aquilo ali está estranho, está errado o item. Está dizendo ali que a gente vai tratar uma empresa de privilegiada em relação a outra, aquilo está errado, julga lá que está errado e segue. Assim funciona bem. Esse estudo desses princípios, ou a internalização desses princípios, ele é fundamental para o cotidiano, para a administração, para o julgamento das coisas. Eficiência e economicidade. Eficiência é um conceito que é muito presente na iniciativa privada porque da competitividade. Pensem comigo, uma empresa que não é eficiente, ela deixa de existir. Você não vai contratar uma empresa para poder prestar um serviço para você que não é eficiente, que vai te cobrar muito dinheiro e que vai entregar um serviço ruim. Você vai contratar aquela empresa que tem o menor custo e que entrega um serviço de boa qualidade. Esse é o seu pensamento quando você vai fazer uma contratação para você. Vou levar meu carro para poder fazer a manutenção lá na oficina sei lá, da Honda ou da Toyota. Eu vou levar lá na Toyota porque eu sei que os caras são eficientes. Eu sei que os caras vão aplicar peças no meu carro de boa qualidade, vão aplicar uma mão de obra que é especializada e vão me cobrar um preço que é justo, eficiente e que se sustenta. Eficiência é um princípio que está muito presente na administração privada e que cada vez mais a gente está utilizando ele na administração pública. É fazer mais com qualidade com menos recursos. Esse é o pensamento. E isso faz com que a gente atrele a esse princípio, essa da eficiência, ao princípio da economicidade. Se eu consigo fazer bem feito com menos recursos, eu consigo oferecer uma coisa mais econômica. É o melhor resultado com a menor quantidade de recursos possível. Esse é
pensamento da eficiência. E tem que estar na cabeça do administrador público na hora que ele está conduzindo esses procedimentos licitatórios, e você se coloque como administrador público na hora que for julgar os itens que aparecerão na sua prova. Você se vista com essa carapaça, assim, cara, eu, administrador público, se decidir sobre isso aqui, o caminho ia ser esse. Esse é o pensamento. Bem, vinculação, julgamento e motivação. Pensem comigo aqui, ó. O edital licitatório é uma espécie de pré-contrato entre a administração pública e aqueles terceiros interessados. Então, você faz um edital para compra de café. Você estabelece lá, eu quero café de tal qualidade, com selo da BIC tal, empacotado em pacotes de 500 gramas a vácuo. Essa é a especificação que você coloca lá. Depois que você escreveu isso lá no edital, publicou o edital, aquilo vira regra. Você não vai poder receber um pacote de 1 quilo, você não vai poder receber um pacote de 10 quilos porque a empresa ofereceu um valor menor. Não vai, porque você escreveu lá no seu edital que você queria um pacote de 500 gramas embalado a vácuo. Se uma outra empresa fala assim, poxa, mas eu consigo te entregar em sacas de 30 quilos muito mais barato, tá? Mas a regra desse certame aqui são pacotes embalados a cada 500 gramas. Pode ser que o administrador, lá no seu ciclo normal de gestão, fale, poxa, eu fiz errado esse edital aqui. Não precisava ser pacote de 500 gramas. Aí ele tem que cancelar aquele procedimento licitatório, reformular o seu edital e republicar. Aí vira a nova regra. Ó, as embalagens oferecidas podem ser sacos de 500 gramas embalado a vácuo ou podem ser sacas de 30 quilos. O que o administrador põe lá no edital, o que a administração pública põe no edital, vira regra. Esse é o princípio da vinculação. Então, como deve ser o produto, os tempos de apresentação, os tempos de entrega, tem que entregar o produto em 40 dias. Aí um dos licitantes fala assim, não, pô, eu vou vender muito mais barato, mas eu vou entregar em 60 dias. Não, não serve. Não serve. A não ser que o administrador entenda que sim, vai servir, atende ao princípio público. Aí ele tem que tirar a licitação da praça, tem que fazer a retificação e republicar. E aí vira nova regra e de novo está vinculado. Entenderam? Então, vinculação ao edital é princípio básico. Não dá para, durante o processo licitatório, lá na fase do pregão, lá na fase da competição, mudar uma regra que está dentro do edital. Isso vicia o edital e faz com que ele seja cancelado lá na frente. Vai chover um monte de recurso e o administrador vai ter que aquecer, vai ter que revogar, vai ter que fazer uma nova licitação. O edital é a lei interna do certame. A administração e os licitantes ficam vinculados a ela. O administrador, ele não pode, ele não tem o poder de mudar a regra do jogo depois que o jogo começou. Eu queria a entrega em 10 dias, mas agora, pô, quem ganhou aqui é a empresa que atende a gente aqui desde sempre. E o cara é gente boa pra caramba, mas ele só vai entregar em 20 dias, então eu vou aceitar a proposta dele de 20 dias. É impossível de aceitar, não. E olha aí, de novo falando de princípio público, essa ação fere o princípio da isonomia, fere o princípio da vinculação do ato convocatório e fere o princípio da moralidade, fere vários outros princípios. Então, por isso que internalizar esse conjunto de princípios faz com que você possa julgar adequadamente as situações que forem aparecer, tanto lá na tua prova, quanto no cotidiano, como administrador mais adiante. Bem, e assim como a administração, os licitantes também ficam vinculados. Eu canso de ver, durante procedimentos licitatórios, os administrados, os licitantes que estão concorrendo ali, pedir coisas que não estão no edital, que a regra está clara, lá está prevista, e às vezes se indignarem. Pô, mas você não está atendendo uma coisa tão tranquila de atender. Não, não é ser tranquilo ou não ser tranquilo. Está previsto ou não está previsto? Você está vinculado. Eu estou vinculado. Você, terceiro, está vinculado ao edital. Tem que seguir o que está lá. Poxa, mas isso aí não é bom, cara. Passou o tempo disso. O tempo de julgar, de questionar se o edital tem ou não alguma mácula, é lá atrás. É lá durante as impugnações. Enquanto ele está publicado, é a regra.
e talvez para você não funcione bem, mas para uma segunda empresa vai funcionar bem. Ela vai chegar lá, vai atender e vai prestar um bom serviço para a administração. Outro princípio é o julgamento objetivo. Os critérios de uma licitação pública, eles devem ser sempre bem claros. Não pode ter espaço para subjetividade, porque isso faz com que outros princípios sejam também corroídos. Se a gente deixa ali espaço para subjetividade na decisão, por exemplo, da escolha de uma arma para a polícia, se você deixa ali espaço de subjetividade, gostos pessoais podem aparecer durante esse processo de julgamento das propostas e fazer com que todo o processo licitatório caia ao solo. Então, você constrói o seu edital colocando especificações técnicas daqui. Você quer comprar lá de maneira clara. Poxa, preciso comprar pneu de borracha para andar na terra. Então, coloca lá que é pneu de borracha para andar na terra. Aí aparece uma empresa da qual você não gosta daquela qualidade do pneu, porque tu usou no teu carro uma vez e não funcionou bem, e você gosta da outra marca de pneu, porque você acha que ela é a mais famosa, que ela é a mais interessante. Você, pô, essa marca de pneu não é legal, mas ele é um pneu de borracha para usar na terra. Ele tá certinho aqui no edital. Mas eu vou tirar ela aqui porque a borracha dela não é macia. Cara, isso não tá lá no edital. Se não tá no edital, você não pode usar. Por isso os critérios devem ser claros lá. É pneu de borracha para andar na terra. São esses. Não importa como é que vai vir esse pneu, seria estreito, seria largo, seria alto, seria baixo. Importa é que ele é pneu de borracha para usar na terra. Ah, mas eu queria um pneu de borracha para usar na terra que fosse macio, que tivesse a altura tal, que colocasse isso. Então escreva tudo isso que você precisa. Tudo isso tem que estar lá. E isso tem que estar atrelado a um outro princípio que a gente vai falar um pouco mais aqui logo aqui adiante, que é o da motivação. Cara, se tu botou que o pneu de borracha deve ser macio, você não pode motivar lá que o pneu de borracha deve ser macio, porque eu prefiro pneu da marca francesa e não gosto do pneu da marca chinesa, e o pneu da marca francesa é macio. E não, isso não é uma motivação válida. Você vai colocar lá, você vai ter que motivar isso por motivos republicanos de fato. Preciso de um pneu macio, porque ele cientificamente, de acordo com estudo tal, ou aquele outro estudo, ou então de acordo com a nossa observação empírica aqui no órgão, esses pneus que têm essa maciez na borracha, eles duram mais. E isso dá para usar, desse jeito dá para funcionar. Deve ser afastado de todo modo subjetivismo, porque todos nós temos nossas vontades, nossos preconceitos, nossas predicções. Então, isso não pode estar presente no ato de um administrador público. Então, esse deve ser. Poxa, mas eu vou comprar um pneu que eu não gosto. Não é de gostar. Você vai comprar um pneu que atenda aquela necessidade pública. Então, deixa lá. Ah, eu vou comprar um carro que eu acho que não é bonito. Não, ser bonito ou não ser bonito não é um critério razoável para você botar na solicitação pública. Tem que comprar um carro que vai carregar 500 quilos, ou uma caminhonete que vai conseguir entrar no mato, porque esse órgão vai fazer fiscalização lá numa tribo indígena. É esse tipo de coisa que deve estar previsto lá e que deve estar motivado. Ah, preciso de uma caminhonete capaz de entrar em estradas não pavimentadas. Por qual motivo que você precisa dessa caminhonete, cara? Porque a equipe que vai usar essa caminhonete, ela vai atuar numa área onde as estradas não são pavimentadas. Esse é um motivo legal. Ah, preciso de uma caminhonete porque a gente vai usar aqui numa cidade que o urbanismo é consolidado, a asfalto é sempre muito bom, mas a gente acha mais bonito caminhonete do que um carro pequeno. Cara, isso não é um motivo republicano, você não vai poder fazer isso desse modo. Toda decisão do administrador público deve ser motivada, todas elas, durante o ato licitatório, tanto lá na fase de planejamento, tanto na fase das especificações, quanto na fase da habilitação da empresa, do julgamento da proposta e até mesmo na desclassificação, na eventual desclassificação de uma empresa. Tem que estar lá motivado, tem que estar claro. Esse é princípio
e que a gente tem que estar essa lente ligada sempre que a gente vai fazer qualquer um desses atos públicos. Bem, aqui está o cerne do procedimento licitatório. E dos princípios que regem toda a sociedade, não só a administração pública, não, a competitividade. A competitividade faz com que a gente seja mais eficiente, assim funciona. Se você tem um único fornecedor de um produto, esse fornecedor de produto ele não vai tentar melhorar o produto dele. Ele não tem um incentivo para melhorar o produto dele. Não tem competitividade. Eu não posso perder o meu cliente obrigatoriamente vai ter que comprar de mim. Agora, se você tem competitividade, você está o tempo todo preocupado. Cara, eu vou oferecer um veículo que tem um ADAS, eu vou oferecer um veículo que é mais seguro em caso de batidas, ou eu vou oferecer um café que tem uma certificação melhor. Essa competitividade ela tem que ser fomentada. Ao contrário, se você limita a competitividade, lá na hora você, administrador público, está fazendo as especificações e coloca nas especificações elementos que direcionam aquela compra para um determinado grupo ou para uma determinada empresa, essa empresa não vai querer ser eficiente, ela vai querer oferir o maior lucro possível. E por isso a gente deve ter esse princípio da competitividade na cabeça o tempo todo quando a gente está praticando os nossos atos públicos. Competitividade é boa para tudo. Você percebe aí que economias mais abertas, elas progridem mais porque tem mais competitividade. Se a gente tem só um fabricante de automóvel para comprar o carro, vai ser só um automóvel, só tem aquele carro para comprar. Não adianta eu querer um melhor ou pior. Agora, se você tem 10 fabricantes de automóveis, o preço vai diminuir, a qualidade dos automóveis é a mesmíssima coisa. A gente fomenta a competitividade na prática, no processo público, inclusive ampliando o alcance das nossas licitações para o mercado internacional. Às vezes a gente percebe que no mercado nacional as empresas são poucas e que entregam soluções que são limitadas, a gente amplia essa licitação para o cenário internacional e está previsto lá na 14133 e a gente consegue trazer um produto de muito melhor qualidade para o nosso órgão, para atender a nossa sociedade. Razoabilidade e proporcionalidade. Pensa só, eu não posso atuar no serviço público sendo não razoável jamais. Tem que estar, desses filtros que tem que estar ligados no nosso pensamento enquanto a gente está fazendo qualquer um dos atos públicos. Uma empresa atrasou 2 dias na entrega de um produto. Eu tenho que sancionar? Tenho. Tem que abrir um processo administrativo, tem que dar ampla defesa, contraditório, e no final, se ela não apresentar uma defesa apropriada, a gente tem que aplicar uma multa para ela lá, a gente tem que aplicar uma sanção para ela. Mas, poxa, a primeira sanção que eu vou aplicar nessa empresa que atrasou 2 dias vai ser uma sanção de 20 milhões de reais? Não é razoável. Vai ser uma declaração de inidoneidade? Não é razoável. A primeira é uma advertência, a gente chama a atenção lá da empresa, olha empresa, não faça mais isso, você atrasou 2 dias aqui, causou transtorno para o serviço público, mas não faça mais isso. Ah, ela atrasou de novo, agora atrasou 10 dias, você dá outra advertência nela. Ela atrasou mais uma vez, agora atrasou 30 dias, aí você dá uma multa de 1%, 2% do contrato. Poxa, agora ela deixou de atender, ela fornece medicamento para o hospital, as pessoas estão correndo risco de vida porque esse medicamento. Aí sim você declara ela inidônea, você impede que ela faça outras licitações. Então, esse pensamento proporcional e razoável ele tem que estar dentro da cabeça do administrador o tempo todo. E lembre-se, lá na hora que você estiver fazendo o julgamento das suas questões da prova, isso tem que estar na tua cabeça. Eu preciso ser razoável e proporcional. O administrador público precisa ser razoável e proporcional durante a prática do seu mistério. Então, não tem como funcionar uma ação que seja desproporcional, uma ação que não seja razoável. Esse é um desses filtros que tem que estar ligados. Aí vamos voltar lá. Ó. A gente tem a vinculação do edital, a gente tem o julgamento objetivo, a gente tem a motivação, a gente tem a competitividade e a gente tem a razoabilidade. Todos esses filtros ligados
para fazer com que lá na frente, no final desse processamento, seja realizada uma compra pública adequada. Então, a gente está com tudo isso ligado e isso a gente vai mitigando falhas ao longo desse processo de ligar esses filtros. Vamos para mais princípios aqui. Planejamento e segregação de funções. O planejamento ele é fundamental para tudo. E ele começa hoje lá no plano anual de contratações. Hoje, todo órgão ele precisa ter um plano anual de contratações que é pensado no ano anterior. Então, agora, em 2025, todos os órgãos estão pensando no que vai ser comprado no ano que vem. Ah, mas isso é imutável, travado? Não. Isso é um planejamento e tem margem, sim, para modificar, porque as coisas acontecem. O mundo muda, né? Acontece uma guerra, o petróleo aumenta de preço, falta chip para poder fazer carro. Então, essas coisas desse nosso mundo que é muito volátil vão acontecendo e impõem com que esse planejamento precise de algum ajuste. Mas precisa ser planejado. Um órgão que lida com limpeza urbana, ele tem que planejar, cara, precisa de quantos caminhões, precisa de quantos servidores, precisa de quantos uniformes. Um órgão que lida com fiscalização de edificações, poxa, precisa de quantas equipes, uma cidade de 500 mil habitantes, para poder fazer a fiscalização ali dos padrões urbanísticos da cidade. Essas equipes vão precisar ter um celular, essas equipes vão precisar ter um carro, esse carro vai precisar de manutenção, esse carro vai precisar de combustível, tudo isso tem que estar lá nesse plano anual de contratações e o órgão está pensando isso, todos os órgãos brasileiros estão hoje pensando nisso para o ano que vem, executando o que pensaram no ano passado e pensando, já planejando o que vai ser feito no ano que vem. Além disso, desse princípio do planejamento, de que tudo tem que ser feito baseado em planejamentos, no processo licitatório nós temos várias fases ali de planejamento, igual como o estudo técnico preliminar, como o termo de referência, onde a gente vai botar as especificações daquilo que vai ser adquirido, o estudo técnico preliminar que vai estudar aquela demanda e vai dizer, poxa, é melhor atender essa demanda com essa solução ou com aquela outra. Os riscos envolvidos naquilo, isso tudo faz parte do planejamento, tem que estar na cabeça do administrador público, ele tem que estar o tempo todo com essa lente ligada, assim, poxa, eu não posso fazer uma compra sem planejar, porque vai dar errado. Se você fizer uma compra sem planejar, vai chegar um troço lá que não vai funcionar lá no seu serviço público, não vai atender a sociedade, vai ficar encostado no canto lá e no final das contas vai ser vendido a preço de sucata, porque o Estado comprou algo que não estava adequado ali, porque não passou pelas fases de planejamento para entender se aquela coisa comprada ia atender aquela necessidade. Segregação de funções. Esse é importante porque não partindo do pressuposto da má-fé dos servidores. Ao contrário, todos nós queremos, pessoas de boa fé, de boa vontade, quer ver o seu serviço funcionar bem, quer ver aquele seu tomador do negócio ser bem atendido. E quando você está atuando como servidor público, aquele tomador do serviço do teu negócio é todo cidadão. Então, você quer uma cidade mais segura, você quer um hospital que atenda bem as pessoas, você quer uma escola que eduque bem as crianças. Na condução dos procedimentos licitatórios, são várias etapas, vários atos sucessivos e que levam tempo. Acabei de falar que a gente está hoje planejando o que vai comprar para o ano que vem. Olha, um ano antes iniciando o planejamento. Talvez uma compra que está sendo planejada, pensada hoje, vai se transformar num processo licitatório publicado no segundo semestre de 2026. E talvez esse bem vai chegar lá no final de 2020, ou em 2027, ou talvez em 2028. Porque leva muito tempo para processar isso, para fazer a licitação, para ver a competição, para habilitar as empresas, para escolher a melhor proposta, para poder contratar, para a pessoa poder fabricar a coisa, te entregar a coisa, para você poder pagar para botar isso em operação. Então é muito tempo. E, às vezes, o servidor que está envolvido nessa etapa de planejamento, nessa etapa de procedimento licitatório, ele vai ganhando tanto apreço por aquela tarefa vai virando tão sua, que ele pode, se fizer várias etapas sucessivas, acabar errando em alguma delas, porque está tão envolvido naquilo que ele já não enxerga mais as falhas que ele cometeu na etapa anterior. Então, bem, o legislador pensou em seccionar
essas atividades. Então, o cara que planeja não é aquele que executa o procedimento licitatório e não é aquele que paga. Para que a gente tenha pessoas diferentes validando cada uma daquelas etapas. Vocês já tiveram a prática de escrever um texto, ler o texto e passar por erros de grafia no seu texto, lendo como se estivesse correto várias vezes? Isso acontece, é natural do ser humano. Aí você pede para uma outra pessoa ler, lê para mim esse texto aqui, ele fala, poxa, aqui ó, falta um acento aqui em tal ponto aqui. Ele identifica de pronto, porque ele não está viciado ali naquele processo. Além disso, a gente tem que considerar também a característica do ser humano ruim, o ser humano que quer tirar vantagem que não deve. A gente precisa considerar isso. E, segregando essas funções, a gente consegue mitigar isso. Então, se o cara que demanda é diferente do cara que planeja, é diferente do cara que efetiva o pregão e é diferente do cara que paga, e é diferente do cara que coloca em operação, isso faz com que fique mais difícil surgir corrupção ali, porque o cara vai ter que corromper um monte de gente, não vai corromper uma só pessoa. Então, esses são elementos ali que estão na segregação de função, que tem que estar na cabeça ali, tanto de você na hora que está fazendo a sua prova lá, isso vai aparecer lá, e aí você pensa com esse viés, com essa lente, quanto daqui a pouco eu tenho certeza que você vai passar nessa prova, você atuando como administrador público na hora que você estiver conduzindo ali os negócios públicos. Transparência. Transparência é simplesinho. Tudo que você faz, todos os atos que você pratica, você registra e publica. Porque isso fica uma trilha para depois ser validado. E por dois aspectos. O bom servidor público, como é a maioria do servidor público no Brasil, o bom servidor público, ele faz um bom trabalho. E se o bom trabalho dele estiver registrado, quando vem denúncias e que elas vêm, pensa só, no processo licitatório tem uma empresa que vence e tem um monte que perde. Sempre. Sempre é assim. Então a empresa fica super satisfeita porque ela venceu o procedimento licitatório e um monte de empresas ficam muito chateadas porque tinham um interesse financeiro ali, queria ganhar uma grana e não vão ganhar a grana porque perderam a licitação. Quem vai ganhar é aquela outra empresa lá. Então vem denúncia de tudo que é natureza que você imagina. E se você atuou baseado nos princípios da administração pública, registrou tudo, está transparente, não tem o que temer. Quem vier validar, quem vier avaliar aquela denúncia que chegar, vai pegar a tua trilha de atos lá que estão registrados e falar assim, cara, você praticou tudo certinho, tá tudo na marca, olha só, ele publicou o edital, ele fez uma pesquisa de preço adequado, ele registrou aqui a pesquisa de preço dele, tá? Aqui eu consigo validar. Ele, durante o pregão, ele registrou todos os diálogos que aconteceram lá com as empresas interessadas. Ele inabilitou determinada empresa lá porque ela tinha um problema que não tinha uma certidão, que estava devendo para o Estado. Ele consegue ter a trilha de todos os atos que você praticou. Isso é muito positivo. Isso é princípio que deve ser observado. Bem, vamos lá, seguir aqui. Cara, coisas que são comuns de aparecer nessas provas aí que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que até falei ontem sobre. A gente fala que o objetivo da licitação é selecionar a proposta mais barata. Não, não é. Mas isso aparece pra caramba em prova, viu? Então fiquem atentos com isso. O objetivo é a proposta mais vantajosa, não necessariamente é a proposta mais barata. A mais barata, às vezes, é aquele barato que sai caro, né? Às vezes, aquela proposta mais barata é de uma empresa que tem um monte de punições, que já foi impedida de licitar, que não tem a capacidade técnica para poder entregar aquele produto. Então, esses cuidados têm que ser tomados e a gente tem que estar atento quanto a isso. Não é o menor preço, não é o menor preço. É a proposta mais vantajosa. Bota isso na sua cabeça. Poxa, mas não é o cara que lá no pregão dá o menor preço? É, cara, é o cara que dá o menor preço lá no pregão. Mas é o cara que dá o menor preço lá no pregão e que atende todos aqueles requisitos que já estão previstos lá de qualidade. A qualidade não é negociada. A qualidade está lá. A qualidade é aquela. Eu vou comprar pneu de borracha para terra com altura de, sei lá, 20 milímetros. É esse pneu que você vai comprar. Não é um outro pneu, é aquele pneu que você vai comprar. Agora é o menor preço de quem oferecer pneu nessa qualidade. O cara não pode vir e assim, poxa, vamos negociar aqui, eu vou te oferecer um mais barato, mas ele só tem 5 milímetros de borracha. Não
não é negociável. Está estabelecida, está prevista lá no edital, e é o seu preço que você vai colocar aqui, que você consegue atender na qualidade que o órgão precisa. Julgamento objetivo e critério subjetivo. Sempre eles fazem um jogo de palavras ali. Então, na hora do julgamento das propostas, os critérios são sempre objetivos. Não tem subjetividade no julgamento das propostas. Pneu de borracha, 20 milímetros de borracha e feito para usar na terra. Ponto final. Não tem espaço para uma interpretação que é minha, pessoal. As exigências de habilitação desproporcionais. Cara, isso aqui ó, é violação de princípio. Quando a gente enxerga isso aqui. Não só do da proporcionalidade ou da razoabilidade. Às vezes até da impessoalidade. O cara vê que o amigo dele lá tem uma certidão que ninguém mais tem, aí ele coloca essa exigência lá no edital lá, para fomentar, para direcionar para aquela empresa lá. Isso não pode ter no edital. As exigências de um edital, ela tem que estar limitada àquele objeto que vai ser comprado. Poxa, se eu vou comprar café, eu vou exigir que o cara tenha um patrimônio de 10 milhões de reais? Não, cara, eu vou comprar café. Vou comprar, sei lá, para um órgão pequeno, uma pequena prefeitura, eu vou comprar aí 10 mil reais de café, vai dar o ano todo de café. Eu vou exigir que a empresa tenha um patrimônio de 2 milhões de reais? Não faz sentido, não é razoável. Então, essas exigências de habilitação desproporcionais, elas costumam aparecer lá nas provas lá, e a gente tem que, e vocês vão perceber e não vão marcar lá como verdadeiro isso, vão marcar que está errado, que é desproporcional. Isso viola, como eu já disse para vocês, esses princípios são todos atrelados, viola a competitividade. Você tira um monte de empresa da competição porque você colocou ali uma exigência de habilitação que é desproporcional. Bem, vinculação ao ato convocatório, essa é fundamental, cai pra caramba. Não dá para mudar a regra do jogo depois que o jogo começou. Dá para a gente cancelar o jogo, fazer uma nova regra e publicar de novo. Mas a regra que está lá no certame é a regra que vai até o final. Você está dizendo que o pacote é de 500 gramas embalado a vácuo, o fornecedor de café vai ter que entregar pacote de 500 gramas embalado a vácuo. Marcas específicas. Dá até, e aí tem que tomar cuidado porque isso aparece também em prova desse jeito. O cara fala que é vedado escolher marcas específicas no procedimento licitatório. É errado, ela é certa. Dá para dá sim para poder escolher determinadas marcas em um processo licitatório, mas você tem que justificar isso. E tem que ser uma justificativa muito robusta, atrelada a todos os outros princípios da moralidade, da eficiência, do interesse público, para você explicar isso. É muito raro de acontecer. Muito, muito, muito raro de acontecer. Mas é possível. Então, toma cuidado lá na tua prova, que pode ser. É impossível um administrador público conduzir uma licitação que indique a marca de um produto específico, como a caneta Bic, por exemplo. Não, é possível sim. Mas isso tem que estar muito bem justificado, muito bem motivado. Tá joia? Porque viola ali a competitividade em alguns casos. Agora pensa só com a caneta Bic. Eu posso escolher comprar a caneta Bic porque eu posso ter feito um teste empírico que a caneta Bic consegue fazer uma linha de 10 quilômetros e as outras canetas não conseguem. Eu posso escrever isso lá, justificar, fazer esse teste e validar isso. Mas mesmo assim tem competitividade, porque existem inúmeras empresas que podem fornecer caneta Bic. Então, aí nem entra ali, que a gente vai falar um pouco mais adiante, lá na elegibilidade de licitação. Dá para fazer uma licitação, sim, só para comprar caneta Bic. Tem um monte de gente que fornece a papelaria do seu Zé ali da esquina, ou um grande varejista, um grande distribuidor. Existem muitos aí que podem atender. Bem, vamos lá, para a prova, cara. Memoriza esse conjunto aqui, ó. Vinculação ao ato convocatório. Isso aqui é fundamental. O edital é lei do certame. Publicou o edital tal qual aqui o edital do CNU. Ele é lei desse certame. Está escrito lá, é o que vale. O julgamento ele tem que ser objetivo. O julgamento sempre objetivo. Não cabe subjetividade no julgamento da licitação. A competitividade é o mister maior de uma licitação. A gente só faz uma licitação para fomentar a competitividade, para pegar a melhor proposta para o Estado. Essas
esse procedimento licitatório ele deve ser planejado adequadamente e as funções que o administrador público desenvolve ao longo de um procedimento licitatório devem ser seccionadas e executadas por servidores públicos diferentes, para evitar erros e para evitar malfeitos. Evitar erros e evitar as más intenções. Então, essa segregação de função. Então, memoriza muito bem isso aqui, lê lá o artigo 5º muito e coloca no coração essas lentes aqui pela qual você vai ver o mundo. Cara, é vinculado ao edital, o julgamento é objetivo, a gente tem que fomentar a competitividade, essa é a regra. Tem que ser baseado num planejamento robusto e tem que haver segregação de funções com das atividades que envolvem um processo licitatório de servidores públicos diferentes. Bem, a vinculação mais o julgamento objetivo, mais a motivação, é o tripé que normalmente está previsto lá, cai nas provas da FGV. Então, fiquem bem atentos com isso aí. Vinculação, julgamento da proposta objetiva, vinculação ao ato convocatório, vinculação ao edital, julgamento objetivo das propostas e a motivação de todos os atos. Por que que você pediu caneta BIC? Está cá o motivo. Lasca lá, tem que falar o motivo. Por que que você desclassificou a empresa? Está aqui escrito por que que aquela empresa foi desclassificada. Isso tem que estar sempre motivado e sempre aparece lá de algum jeito ou de outro nas provas. Então, fiquem atentos. Competitividade. Cuidado com marca. Normalmente, o Cabra coloca lá que ou não pode ter a marca, ou que é normal ter, posso colocar que tem que ser a marca tal lá. Tem que ser muito cuidado com isso. Pode sim apontar para uma marca, se aquela marca, se tiver uma justificativa robusta para a escolha daquela marca. Como, por exemplo, alguns órgãos padronizam alguns elementos da sua atividade corriqueira lá, porque isso facilita a cadeia logística, a manutenção, e eles conseguem motivar, mostrar isso. Ó, pô, é mais barato eu comprar esta marca aqui, mesmo que eu pague um pouco mais nela agora no início, porque meu parque de manutenção está todo preparado para fazer manutenção disso, meu estoque é desse, os meus técnicos que fazem manutenção só fazem manutenção nesse tipo de equipamento. Se eu tivesse que comprar outro equipamento, eu ia ter que treinar todo mundo de novo, eu ia ter que comprar outras ferramentas, eu ia ter que comprar outro depósito de peças, isso ficaria tudo mais claro, mais caro. Então, isso tem que estar muito claro ali, tem que tomar cuidado ali, como isso aparece ali na prova. E pregão em serviços comuns de engenharia. Antigamente não podia fazer pregão para fazer obra, saca? Isso agora já não é mais... E até tá expresso lá que serviços comuns de engenharia podem ser feitos por pregão. E essa súmula trazia isso, e agora está lá no artigo da lei, tá dizendo que serviços comuns de engenharia, eles podem ser feitos por pregão, e é uma prática boa, e funciona bem, e os órgãos públicos já fazem isso com muita tranquilidade, mas toma cuidado lá, porque pode aparecer na tua prova dizendo que não pode, e sim, pode, e é válido, e atende sim ao interesse público. Tá joia? Por hoje, meus amigos, é isso. Amanhã eu volto com mais uma aula para os senhores. Espero que seja útil. Espero que possa ajudar vocês aí a conseguir uma aprovação aí nesse concurso e a ter uma visão melhor sobre como funciona a administração pública. Grande abraço, que todos fiquem com Deus.